Fala, Nação Azul, tá no ar mais um Tá Rolando na Toca. Eu sou o Hugo e a gente vai conversar um pouco sobre o que foi essa semana do Cruzeiro, falar um pouco sobre a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, o empate contra o Corinthians, tem time querendo levar Caio Jorge embora, vamos falar como tá o Cruzeiro no mercado e também sobre o jogo de amanhã contra o Ceará. Então se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe o seu like e vamos embora para mais um Tá Rolando na Toca. Para começar nosso vídeo, a gente vai falar sobre a partida do Cruzeiro contra o Juventude, que o Cruzeiro venceu por 4-0, né, no final de semana, mas uma grande atuação do Cruzeiro, um time muito consistente, um time que buscou a vitória o tempo todo. A gente não começou tão bem, tá? A gente demorou um pouco para fazer o primeiro gol, mas na hora que abriu a porteira ali, o Juventude já não conseguiu mais suportar, né, o Cruzeiro dentro do Mineirão, sendo empurrado pela sua torcida que mais uma vez fez uma bela festa lá, né? A gente fez mais uma bela festa no Mineirão, né? Teve 2 gols do Gabigol, teve gol do Eduardo, gol do Christian, mas um Cruzeiro consistente e um Cruzeiro que teve algumas mudanças, né, em relação àqueles outros jogos que o Cruzeiro estava vindo como time titular, por exemplo, mesmo o jogo contra o Corinthians, tá? O jogo contra o Corinthians foi um jogo um pouco mais difícil, um jogo um pouco mais pegado. O Cruzeiro errou muitos passes e parece que estava um pouco com muita pressa, né? O Cruzeiro precisa muito dessa ligação que a gente faz dentro do contra-ataque. Então acabou que o jogo contra o Corinthians foi um jogo mais fechado. A gente começou até um pouco melhor a gente começou bem o primeiro tempo, pressionando, buscando mais uma vez. É uma característica desse time do Leonardo Jardim, que é um time muito forte, né? Um time muito forte na transição, um time muito forte defensivamente. E a gente pode ver que o Cruzeiro, na hora que passou ali mais ou menos os 30, 40 minutos do primeiro tempo, o Corinthians começou a se organizar dentro de campo e ficou um jogo um pouco mais difícil, um jogo um pouco mais garrado, né? A gente teve ali algumas oportunidades, a gente não soube aproveitar essas oportunidades e concluir, e eu acredito que a chance mais clara, se eu não estou enganado, porque assim, apesar do Caio Jorge não ter conseguido finalizar, mas foi a chance que eu acho que poderia ter mais chance de ter feito o gol, foi aquela hora ali, né, que não estou enganado, foi o Christian, né, que joga a bola para a área ali, o Caio Jorge não consegue finalizar, ele parece que escorrega e não faz uma finalização, só encosta na bola ali mais ou menos. E no segundo tempo foi um jogo muito parelho, tá? O Corinthians acabou que viu que se ele saísse para trocação com o Cruzeiro, podia ser que ele ia tomar. E o Cruzeiro começou a cansar. E eu acho que um dos problemas do Cruzeiro hoje é isso. O Cruzeiro não tem peças para continuar mantendo o ritmo. É engraçado que a gente consegue fazer, igual por exemplo o jogo contra o Juventude, a gente conseguiu fazer algumas alterações, o Cruzeiro continuar numa boa pegada, mas quando disso de início de jogo, mas quando é preciso fazer essa alteração para o segundo tempo, o time do Cruzeiro parece que não sei explicar se não dá liga. Eu acho que falta alguém para chamar mais a responsabilidade. E falta muito, né? Um jogador de característica, vamos colocar assim, mais rabiscante. Um cara que seja mais ousado, que pega a bola, que tem um pouco mais de velocidade. E o Cruzeiro não tem esse atacante hoje. Eu sinto essa falta, eu acredito que o Leonardo Jardim também. A gente vai até falar um pouco mais para frente como o Cruzeiro está no mercado, o que o Cruzeiro está em busca. Mas o time do Leonardo Jardim hoje tem como o pilar, né? Eu já falei várias vezes, que é o Lucas Silva e o Romero, que vem fazendo boas partidas, e um jogador que vem se destacando muito, tá? E o Cruzeiro vem se destacando cada vez mais na parte ofensiva. Hoje é um time muito mais equilibrado nessa parte ofensiva, é o Vidalba, tá? O Fabrício Bruno, a gente meio que ele tá entregando o que a gente já esperava. Tá, o Fabrício Bruno fez alguns jogos ruins, mas agora ele está entregando o que a gente esperava, porque o Fabrício Bruno é um jogador muito bom, um jogador muito veloz, ele tem uma leitura de espaço muito boa. E um jogador que a gente não esperava tanto, mas está entregando muito acima do que a gente... Eu já esperava um Vidalba muito aguerrido, um Vidalba que se entregasse, que entrega tudo dentro de campo, mas o Vidalba não mostra hoje só ser um jogador aguerrido, ele mostra ser um jogador muito inteligente, um jogador que tem uma leitura na marcação muito boa, e ele vem surpreendendo e vem sendo um dos destaques do Cruzeiro, principalmente agora nessa retomada após o Mundial de Clubes. Então o Cruzeiro, né, tem essa parte defensiva muito boa, mas às vezes a gente está precisando no ataque de alguém mais veloz, de alguém para poder às vezes ter ali o Matheus Pereira fazendo um passe, ter um passe ali para o Caio Jorge, ajudar mais o Caio Jorge lá na frente, tá? E a gente tem o Wanderson, tá? Que vem jogando bem, se entrega muito. Eu acho que o Wanderson ainda pode produzir mais, tá? Mas ainda não é esse jogador que a gente precisa. E contra o Corinthians, mais uma vez, eu sinto falta que o Cruzeiro chega ali mais ou menos de 15 a 25, 30 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro afoga, o Cruzeiro morre, e na hora que a gente precisa fazer as alterações a gente não consegue. E o Leonardo Jardim, como eu disse, já disse em outros vídeos, ele demora um pouco para mexer, e eu sinto que essa
Essa questão de, tipo, o que o Cruzeiro não consegue, às vezes, mudar o jogo nas alterações. A gente não tem jogadores que vão entrar e vão, às vezes, conseguir realmente resolver mudar o jogo, sabe? E eu acho que o Cruzeiro entende isso e o Cruzeiro precisa trazer alguns reforços, né, nessa janela que a gente tá. Falando aí um pouco sobre esses reforços, até peguei aqui, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Soltação de foguete danada. E falando aí sobre reforço, né, o Cruzeiro no mercado, como que tá o Cruzeiro hoje? O Pedro Júnior já falou, o Pelaipe falou que o Cruzeiro estava aí perto de trazer um jogador, acredito que seja até o Sarmiento, né, que teve próximo de fechar com o Cruzeiro e não fechou. E o Samuel Venâncio está trazendo aí diversas atualizações, né? Às vezes ele não traz o nome, mas traz como que o Cruzeiro está agindo no mercado. O Cruzeiro, gente, não tem medo de gastar dinheiro hoje, tá? Porque tem o Pedrinho, tem aí o planejamento e tudo. Só que o que acontece? O Cruzeiro não quer gastar dinheiro em jogador que seja, vamos colocar, aposta. O Cruzeiro pensa em jogador para chegar, para pagar, para chegar e, como diz, né, a galera lá da Samuca TV, chegar e fardar. Um jogador que vai chegar e o Cruzeiro vai saber o que ele realmente vai entregar. Então o Cruzeiro entende que para fazer um aporte de 8, 9, 10 milhões de euros, o jogador tem que chegar aqui e o Cruzeiro ter ciência do que esse jogador vai entregar para o Cruzeiro. Infelizmente, o mercado está complicado, o Cruzeiro teve aí algumas buscas, né? Teve até essa semana, né, falando um pouco sobre o Brian Rodrigues, lá do América do México. O Samuel Venâncio também trouxe que foi um jogador que tem né, a pedida não foi tão baixa do América do México. A pedida salarial do jogador foi muito alta, tá? Pelo que vem sendo consultado no mercado. E também o Brian Rodrigues tem aí a questão de um processo que ainda está aí em andamento, que ele está sendo processado por estupro. Então é uma coisa pesada, assim, é um jogador que se já tem, isso já é a minha opinião, tá? E eu já vi outras pessoas comentando e eu concordo. E se eu não me engano, eu esqueci o nome dela, é Rafaela, eu acho que é a Rafaela. Na edição vou consertar e vou colocar. Ela fala que o time do Cruzeiro hoje está um time muito tranquilo, um time que tá muito organizado, tá muito sintonizado. E trazer um problema desse hoje para o Cruzeiro, tá, um jogador que tem esse potencial problema, não seria uma boa. E eu acho que o Cruzeiro também tem que pensar que, eu penso muito nessa parte também, sobre pessoas. A gente precisa de boas pessoas, a gente precisa de pessoas que querem estar aqui e boas pessoas. Lógico, que vão vir jogadores, vão colocar mais mala. Um jogador que são jogadores bons, eles têm personalidade um pouco mais forte, igual o Gabigol, por exemplo. Mas não tô falando. Só que uma coisa é ter uma personalidade forte, outra coisa é ter jogadores que fazem coisas que a gente não concorda. Não concorda, apesar de ainda ser um julgamento, mas só de ter esse indício, sabe, já é uma coisa que não valia, é um jogador que eu acho que não valeria a pena o Cruzeiro investir. Eu acho que é a Rafaela mesmo, mas depois eu vou pesquisar, eu concordei muito com a fala dela. E o Cruzeiro, né, teve aí mais próximo de fechar com o Sarmiento, né, que ele pertence ao Brighton, mas ele fez a temporada passada pelo Burnley, tá? O Sarmiento, de agora em dados atualizados. O Sarmiento, olha, eu vou trazer para vocês aqui, lá do SofaScore, né, só para trazer aqui um diagnóstico, né, do jogador. Ele é equatoriano, tem 1,78 m de altura, tem 23 anos, ele é destro, ele joga, né, mais aqui como ponta. A gente pode até ver aqui no mapa de calor dele que ele joga muito pela ponta esquerda, né, que está jogando atualmente. Provavelmente, né, porque esse aqui é jogador que puxa para dentro, consegue finalizar. Ele tem aqui uma nota média, joga aí nos últimos 12 meses aí, segundo o SofaScore, a nota média dele é de 6,81. É um jogador, assim, que ajudou aqui o Burnley, provavelmente ele fez uma boa temporada, acima da média aí, acima dos 6,81 a nota dele. Só que em 39 jogos ele fez 5 gols. 5 gols e não deu nenhuma assistência. Tá? É lógico que a Championship a Championship, gente, é a segunda divisão lá da Inglaterra. É sim um campeonato disputado, um campeonato equilibrado, tem bons times. Só que assim, não é um jogador que eu acho que vai entregar realmente. Eu acabei de falar que o Cruzeiro busca jogadores que vão chegar e o Cruzeiro saiba o que ele vai entregar. É um jogador que tem um valor de mercado que eu considero alto,
tá? Eu não sei quanto que o Cruzeiro ia pagar, mas é um valor, já estava até acertado todos os valores e tudo, e o jogador optou por não vir para o Cruzeiro, tá? Ele quer continuar lá. É um jogador jovem, tem 23 anos, mas eu, assim, para ser sincero para vocês, eu acho que o Cruzeiro precisa de gente para realmente ajudar muito. E para chegar e né, poder fardar. É um jogador que às vezes podia realmente chegar e ajudar. Poderia, por ser um jogador novo e tudo. Só que, olha, ele não tem assistências e em 39 jogos ele fez 5 gols. É ruim pro jogador de 23 anos? Não. Mas também não é um jogador que eu acho que vai chegar e vai conseguir ajudar realmente o Cruzeiro. Porque ó, a gente tem para jogar. A gente tem o Marquinhos, a gente tem o Wanderson. Só que são jogadores que entregam mais ou menos isso aqui. E o Solveita entrega menos, né, o jogador do Cruzeiro. Só que o Wanderson, eu acho que ele ajuda muito na marcação, ele é muito importante taticamente para o Cruzeiro. Mas, falando em números, né, por ser um atacante, lógico que ponta geralmente não faz muito gol. Mas eu acho que a gente precisa de um ponta ofensivo, um ponta que às vezes não entrega um gol, mas entrega assistência, sabe? Então, eu acho que não é um jogador que ia chegar e ia agregar de fato ao Cruzeiro, tá? E é isso, cara. O Cruzeiro tá no mercado, o Cruzeiro tá em busca. Não fiquem desesperados. Eu acredito que, igual esse Sarmiento, por exemplo, é um jogador que chegou a fechar com o Cruzeiro, a gente só ficou sabendo depois que o jogador já desistiu, tá? Então, vamos ter paciência, vamos aguardar. O Cruzeiro vai trazer, o Cruzeiro entende que precisa trazer, tá, jogadores para reforçar o elenco. E eu acredito que isso vai acontecer aos poucos. A gente vai ter nomes sendo anunciados, mas vamos ter paciência. Igual eu falei, eu acredito muito que o Cruzeiro precisa de jogadores que possam entrar e agregar, por exemplo, no segundo tempo. E eu sinto que falta isso. O time do Cruzeiro, quando chega ao segundo tempo, cansa muito e a gente não tem peças para poder mudar, tá? Então eu acredito que o Leonardo Jardim, como um bom treinador que já tenha percebido, até porque ele demora para fazer essas alterações, com medo, eu acho que é o medo do time perder realmente aquela liga, então ele segura o máximo. Acredito que o Pedro Júnior deve estar vendo isso, o próprio esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome, o nosso gerente de scout lá, o Joaquim, lembrei, o Joaquim já deve ter verificado isso, a gente já deve ter visto que o Cruzeiro precisa desses jogadores, mas vamos aguardar, não vamos ter pressa, tá? Porque o time do Cruzeiro hoje está montado, a gente tem um bom time, não é o melhor elenco, mas a gente tem um bom time, a gente precisa sim de contratações, mas a gente não está desesperado, tá? Eu acho que você está fazendo muito certo, tá aí olhando, sonda daqui, sonda dali, e quando vê realmente que pode ser um jogador que entende que vai agregar, o Cruzeiro vai e apresenta uma proposta, e isso não sai vazando por aí. Pode ter certeza que o Cruzeiro está se negociando com os jogadores em off, mas isso só vai sair quando o Cruzeiro anunciar ou quando tiver algum desfecho dessa situação. Então, galera, vamos ter paciência, tá? Vamos ter paciência e não vamos ficar doido. O Cruzeiro tá bem, tá? Não é só a contratação que faz as coisas andarem, tá? Então vamos ter um pouquinho de paciência. E falando aí em mercado, meu povo, falando em mercado, tem time querendo levar o nosso KJ embora, velho. O Cruzeiro, tá? Saiu a matéria até no GE. O Cruzeiro entende que para abrir conversas hoje, para levar o KJ, o nosso Caio Gol, Caio Jorge, como diria o nosso grande comentarista, /youtuber, /cruzeirense, /caramujo, nosso amigo Emerson Araújo, que eu gostaria de conhecer, mas ele fala Caixós. Enfim, o nosso Caixós, eles estão querendo levar ele, cara. E o Cruzeiro já falou que para levar o Caio Jorge, para aceitar conversar, o Cruzeiro aceita começar a iniciar as conversas a partir de 25 milhões de euros, tá? O Cruzeiro já falou, tá? Isso é uma coisa que foi até feito lá a matéria no GE, que o Cruzeiro pretende esticar a corda, né? Então o Cruzeiro pretende aí fazer um esforço mesmo para manter o Caio Jorge, que tem contrato com nós aí até 2029. E uma multa, se eu não estou enganado, aí de mais de 100 milhões de euros. Ou seja, para tirar o Caio Jorge daqui, cara, vai ser difícil para burro, tá? O time que quiser levar o Caio Jorge vai ter que, desembolsar. Enfim, é um jogador que vem fazendo uma boa temporada. Muitos, né, a gente criticou, o Caio Jorge não chegou no Cruzeiro tão bem, tá? É verdade. Mas o Caio Jorge, aos poucos, ele foi se encontrando no Cruzeiro. E no final do ano ele começou a fazer muito gol. E chegou no início do ano, ele mesmo falou, né? Pô, velho, chegou o Gabigol. Ele pensou que ele ia ficar só no banco. E por mérito do Caio Jorge, pelas partidas que vem fazendo, pela confiança que ele vem construindo nessa temporada, ele vem fazendo a temporada muito boa. Acima aí da maior... Eu acredito aí que deve ser a melhor temporada do Caio Jorge na vida, cara. Acredito não, com certeza é a melhor temporada dele na vida. O Caio Jorge é artilheiro do campeonato, vem mostrando bem, vem atuando bem. E o Caio Jorge, além de fazer gol, ele tá dando assistência, cara. Então, igual o jogo contra o Juventude, ele deu, se não tô enganado, 2 assistências lá pro nosso Gabigol.
Gabigol, duas não, uma foi pro Gabigol e a outra foi pro Christian. Acho que foi pro Christian, isso. O Gabigol fez outro gol. Vou ver, deu 3, né? Agora tô na dúvida se ele deu assistência pro Christian. Eu acho que ele deu assistência pro Christian, sofreu pênalti e deu assistência pro Gabigol. Agora tô na dúvida. Mas enfim, estão querendo levar o Caio Jorge, mas o Cruzeiro hoje só aceita conversas aí, só aceita negociar a partir de 25, aceita conversar a partir de 25 milhões de euros, tá? Clubes como, né, Zenit e o Bayer Leverkusen aí já sondaram o jogador e tudo, mas Caio Jorge tem vontade de ficar no Cruzeiro, pelo menos encerrar a temporada aí, é o que o Cruzeiro também pretende. Vamos ver se ele fica para a próxima temporada, é um jogador jovem, tá? Então vai ter sim esse assédio, né, do mercado num jogador tão jovem que vem atuando tão bem aqui no Cruzeiro. Espero que logo ele receba aí a amarelinha, porque tá merecendo, tá jogando muito, mas vamos esperar acabar o campeonato ano que vem, atrapalhar nós, né? Mas é isso aí, galera. Querem levar o Caio Jorge, mas o Cruzeiro entende que não é o momento. Eu também acho que o Cruzeiro tem que fazer isso, segurar o Caio Jorge aí pelo menos até o final dessa temporada. Eu quero que você comente aqui qual que é a sua opinião. Mantém Caio Jorge, vende Caio Jorge? O que você acha disso? Tá? O que você está pensando aí para o futuro do nosso camisa 19? E enquanto isso, enquanto ele não vai embora, ó, faz o carro. Mas, né, voltando a falar de coisa boa, sai para lá, pessoal que quer levar Caio Jorge, vamos falar aí do Cruzeiro, que está aí 16 jogos sem perder, né? São 11 vitórias e 5 empates ao longo desses 16 jogos, tá? Contando aí Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Última vez que o Cruzeiro conseguiu atingir essa marca, tá? Foi lá em 2022, com o Paulo Pesolano, aquele Cruzeiro que subiu daquela forma bonita lá da Série B. E o Cruzeiro dessa vez, né, igualou aquela invencibilidade, apesar de não ter empatado, apesar de não ter vencido o Corinthians, o Cruzeiro atingiu aí mais um jogo sem perder. Então são 16 jogos, né, de invencibilidade na temporada, sem contar, isso contando jogos oficiais, tá? Porque a gente teve aqueles jogos lá da Vitória Cup, lá que eu vou falar com você. Doído. Mas aí, galera, além disso, tá, o Cruzeiro também completou 5 jogos sem sofrer nenhum gol, cara. Isso tem anos, acho que tem 51 anos que o Cruzeiro não consegue esse feito. Então é um feito que eu acho que a gente tem que falar. Eu falei um pouco lá no início sobre a consistência, né, do Vidalba e do Fabrício Bruno tá ajudando esse Cruzeiro a conseguir essas vitórias. E a gente vê hoje o sistema defensivo do Cruzeiro deve ser muito elogiado, tá? Porque a gente tem 2 zagueiros muito bons na saída de bola. A gente tem o Fabrício Bruno que consegue recompor muito rápido, é um jogador muito veloz, que tem uma leitura acima da média aí dos zagueiros, tá? É bonito até aquele desarme, né, que ele faz lá no Memphis, que ele dá aquela risadinha, tipo, o cara, pô, o Fabrício Bruno corre pra burro, consegue chegar no Memphis, o Memphis ainda chega lá e tenta dar um de corpo lá, e o Fabrício Bruno rouba a frente dele e toma a bola. E dá aquela assim, tipo assim, aqui, cara, aqui não é simples assim não, tá? Então, a gente tem também o Vidalba, que é um jogador, como eu falei, além de ser um jogador muito forte, um jogador muito aguerrido, que luta muito dentro de campo, é um jogador que a gente pode ver que tem sim uma boa técnica, ele tem um bom passe, ele ajuda muito os companheiros, ele também tem uma boa leitura de jogo. Então esse sistema defensivo do Cruzeiro vem agregando muito para o Cruzeiro ir se consolidando na temporada, tá? Então se a gente, no início do ano a gente tinha uma dúvida, a nossa defesa não estava bem, como um todo o time não estava bem, mas a nossa defesa principalmente batia muita cabeça, a gente pode dizer que o Leonardo Jardim chegou e consertou aí nosso sistema defensivo e achou aí os 2 zagueiros titulares do Cruzeiro, viu? E amanhã é dia de Cruzeiro e Ceará no Mineirão, graças a Deus, mais um jogo às 4 horas da tarde, né, cara? Como é bom, jogos às 4 horas da tarde. E é dia de Mineirão, de no mínimo aí, são esperados mais de 50 mil cruzeirenses lá na nossa Toca 3. Vai ser uma festa muito bacana, o Cruzeiro prepara uma festa muito bacana aí para a entrada dos jogadores, então quem puder aí, cara, quem é, né, de BH e quem vai, aproveite, desfrute desse momento aí de mais um bom, eu acredito que vai ser mais um bom jogo do Cruzeiro, né? A gente vai pegar o Ceará hoje é 13º colocado com 18 pontos e acaba que o Ceará vem vendo aí a pressão aumentar um pouquinho, né? E vai pegar agora o Cruzeiro fora de casa, então pro Ceará vai ser um jogo aí muito difícil e pro Cruzeiro também, tá? No histórico, o Cruzeiro e Ceará jogaram 12 vezes, isso em todas as competições. O Cruzeiro venceu 5 vezes, houveram 5 empates
e apenas 2 vitórias do Ceará. Ou seja, o Cruzeiro leva uma vantagem em questão de vitórias, mas também aí são 5 empates nesse... Se for ver, né, dos 12 jogos, 7 o Cruzeiro não conseguiu vencer, né? Então não é assim tão expressivo, apesar do Ceará ter só 2 vitórias, mas são 5 empates. São jogos difíceis, né? Mas eu acredito que o Cruzeiro, mais uma vez, com sua torcida, embalado, um Cruzeiro muito organizado, vai ser questão de tempo para a gente conseguir abrir o placar e conseguir fazer mais uma boa partida, tá? Eu sei que é difícil a gente sempre pensar assim, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, cara, pois o Cruzeiro hoje é o time a ser batido no campeonato, é um time muito organizado, é um time que dá vontade de realmente ver o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro, uma coisa que o Cruzeiro não foi contra o Corinthians, tá? O Cruzeiro, na temporada, o Cruzeiro é um time muito, como é que eu posso dizer? Um time muito fatal. O Cruzeiro é um time que defende muito bem, que tem uma transição muito rápida e quando chega lá na frente, ó, tchau, gol. Não, você vê, é gol, cara. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Flamengo e com outros times. Se você deixar o Cruzeiro chegar, o Cruzeiro é letal e o Cruzeiro não é um time que tem muita posse de bola, é um time que tem, acho que a característica principal do Cruzeiro é a transição muito rápida. Os jogadores do Cruzeiro, a maioria pensam muito rápido, tá? Na hora que pega a bola já vai caçando, procurando ali o melhor passe. Para amanhã, tá? A gente não sabe de fato como será a escalação do Cruzeiro, tá? Mas eu vou pegar aqui, cadê? Uma provável escalação do Cruzeiro, tá? O Cássio, né, jogou contra o Corinthians e vai jogar amanhã, normal. A gente sempre tem a dúvida de William ou Fagner. Cara, o William deu aquela roladinha ali debaixo das pernas do jogador do Corinthians, cara. Ele fez uma partida assim boa, mas eu acho que hoje, se o Fagner tiver melhor fisicamente, eu colocaria o Fagner, tá? Eu acho que o Fagner tá jogando muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu acho que tá conseguindo agregar mais do que o William, tá? O William tá principalmente ali nos cruzamentos, cara. Não tá muito bom, não sei. Mas ele melhorou, tá? O William melhorou do que tava no início do ano, mas ainda não é aquele William do ano passado, que era um jogador que participava muito lá na frente, que participava muito ali do corredor. E hoje pode até ser por conta do Christian e tal, da forma do Cruzeiro jogar. Mas eu ainda sinto falta daquele William que acertava muitos cruzamentos, sabe? Que levava perigo quando ia à frente. E se ele não está indo tão à frente assim, eu acredito que pelo menos na parte defensiva o Fagner é melhor, tá melhor. E o Fagner hoje está melhor no conjunto, tá, em relação ao William. Mas eu acredito que pode ser que o William vai ser o titular. Eu acho que essa briga da nossa lateral direita é muito boa, cara. Fabrício Bruno e Vidalba muito provavelmente vão ser novamente a dupla de zaga do Cruzeiro. No meio de campo, a gente provavelmente vai vir com Romero e Lucas Silva. O Leonardo Jardim não tem problemas, tá? Com o Cruzeiro hoje, tá? Para poder de um jogador para não entrar, né? Todos os jogadores estão disponíveis pro jogo, né? Tirando aí Matheus Henrique. Matheus Henrique tá treinando, mas eu acho que não vai ser relacionado ainda. Mas aí Matheus Henrique, o João Marcelo, eu acho que tem o Wanderson. Acho que não, Wanderson não. Tem um outro rapaz aqui que eu tô esquecendo o nome, é um menino da base, cara. Janderson. Enfim, então além de Romero e Lucas Silva também devem continuar. Como eu disse, não tem. O Leonardo Jardim tem todos os jogadores disponíveis. A gente tem que lembrar que tem um jogo contra o CRB já no meio da semana pela Copa do Brasil. Então não sei se o Leonardo Jardim vai querer fazer alguma mesclagem. Não sei, mas eu acredito que ele vai com a força máxima, tá? Então a gente vai ter o Matheus Pereira, Christian, Caio Jorge e o Wanderson lá ajudando ali no ataque. Cara, essa escalação, eu acredito que essa deve ser a provável escalação do Cruzeiro. E, pelo que o Cruzeiro vem apresentando aí, eu vou de novo aí, e eu vou. Do jogo contra o Juventude eu falei 3, o Cruzeiro fez 4. Hoje contra o Ceará, vou dar meu palpite, eu quero que vocês comentem aqui também o palpite de vocês. Eu acho que hoje não, né? Amanhã, às 4 horas, vai ser 4-0 pro Cruzeiro. E, cara, eu quero o gol, cara, do Matheus Pereira. Quero o gol do Pereirinha. O Vidalbinha podia fazer mais um golzinho aí. E acabou, rapaz, que eu não falei do Kaique.
na escalação não coloquei o Kaique, não. Ó, vai jogar sem lateral esquerdo. E o Kaique de lateral esquerdo. Falando aí. Porque amanhã vai ter um gol do Kaique, cara. O Kaique também. Nossa, aquela jogada que ele faz contra o Corinthians, que dá aqui é debaixo das pernas ali, que dá aquele cruzamento. O Christian não podia ter chegado da forma que chegou naquele lance, não. Eu sei, gente, que são coisas do jogo, tá? Eu acho que o Christian não acreditou que a bola ia chegar, mas ele tinha que fazer que gol, cara. Que aquele cruzamento do Kaique, nossa, você tá doido? Então vem, então toma, você tá doido. Mas enfim, um golzinho do Kaique. O Wanderson, acho que podia fazer um gol ali pra ganhar mais confiança. E pra fechar tudo, gol do Bolassi. Bolassi aí tá ajudando o Cruzeiro, ele vai meter um golzinho, 4-0 pro Cruzeiro. Festa linda no Mineirão, tá? Não torço por uma vitória do outro lado da lagoa, que a situação tá feia lá, tá? Se precisar fazer empréstimo, eu tô aqui, tá? Empresto pra vocês de R$50, eu acho que vocês não têm. Mas R$50 eu tenho condição. Pro outro lado da lagoa ganhar não, mas um empatinho ali com o Flamengo ia ser bom, tá? Um empatinho ali, o Cruzeiro vencendo amanhã, a gente pode aí continuar aí nessa batida aí, cara. Eu tô empolgado com esse Cruzeiro, eu sei que é difícil, é sonhar, o Cruzeiro não tem o melhor elenco, o campeonato é longo, mas, cara, que negócio que o pessoal fala, né? Tá falando, eu tô aqui, mas não tô, o Cruzeiro tá ali, cara. E só de estar aí em primeiro lugar, eu acho que a gente pode buscar aí, vamos tentar levar cada vez mais e se empolgar também, se permitir empolgar com o Cruzeiro aí ao longo desse campeonato, que o Cruzeiro continue fazendo essa boa temporada. E amanhã é 4-0 no Ceará e poucas ideias. E chegar no meio de semana contra o CRB também, poucas ideias. Tem que ser desse jeito, tá? Mas é isso aí. Mas, meu povo, chegando ao fim aí de mais um Tá Rolando, no quê? Na Toca. Então, chegando mais um final aí de mais um vídeo, eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilhem o vídeo, comente sua opinião, fala o que vocês estão pensando do Cruzeiro e vamos embora que semana que vem tem mais Tá Rolando na Toca e que essa semana seja abençoada pro Cruzeiro, que a gente vença o Ceará, ganhe do CRB e esqueci qual é o próximo jogo. Mas que a gente tenha aí mais uma boa semana para no próximo Tá Rolando na Toca a gente poder falar de mais Cruzeiro na liderança e de boas notícias, tá? Então, até a próxima!